Eu sou a professora Dioclidiane de Matemática. Essa é a nossa aula 05 do nono ano e hoje nós iremos ver área de triângulo e quadriláteros. Bom, antes de começar o conteúdo, é bom fazer uma retomada, relembrar que na série anterior nós aprendemos sobre as fórmulas ou expressões que indicam as áreas do quadrilátero. Lembrando que quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, apenas 2 diagonais e a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 360 graus. Vimos ainda as fórmulas dos quadriláteros abaixo. O retângulo, para eu conseguir a área do retângulo, eu faço o quê? Eu vou fazer A vezes B aí, base vezes altura. Para conseguir a fórmula do quadrado, também é base vezes altura. Então fica A vezes A. Por que A vezes A? Porque o quadrado ele tem todos os lados iguais, Ou simplesmente A ao quadrado. Para conseguir a fórmula do losango, nós temos que a área vai ser igual a diagonal maior vezes a diagonal menor, tudo isso dividido por 2. Para conseguir a área do trapézio, nós teremos a base maior mais base menor. O resultado a gente multiplica pela altura e depois dividimos por 2. E do paralelogramo, para conseguir sua área, nós temos também base vezes altura. E na aula de hoje nós utilizaremos esses conhecimentos para resolver problemas. Também vimos um pouco sobre triângulos. Quais são os conceitos de triângulos? Um triângulo é um polígono que possui 3 lados e que necessariamente é uma figura plana, cujos lados são segmentos de reta. Para ser polígono, esse segmento de reta encontra-se apenas em uma das extremidades, formando assim 3 vértices. Além disso, também são encontrados 3 ângulos internos em qualquer que seja o triângulo. Temos aqui exemplos de alguns triângulos. E sobre a área do triângulo, o que nós vimos ano passado? Nós vimos que para conseguir a área de um triângulo, em relação à sua altura, nós temos que fazer base vezes a altura e esse resultado vamos dividir por 2. Mas então vamos praticar para lembrar melhor. Bom, primeiro exemplo. Para calcular a medida da área de sua sala de aula, Flávio mediu a largura e o comprimento. Quantos metros tem a sala de aula de Flávio? Bom, nós estamos vendo que a sala de aula de Flávio, ela lembra, um retângulo. Então, eu tenho que a área vai ser dada pela a multiplicação do comprimento e da largura. Então, eu tenho que a área vai ser igual a 5 vezes 9, portanto, a área da sala de aula de Flávio é 45 metros quadrados. Próximo exemplo. O desenho abaixo representa a planta baixa de um terreno com forma de trapézio retângulo. Qual é a medida da área desse terreno? Bom, quando eu quero conseguir a área de um trapézio, eu faço o quê? A área vai ser igual a base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividindo por 2. Então, como que vai ser a área? Quem é a minha base maior? A minha base maior é o 60. Quem é a minha base menor? O 30. E quem é a minha altura? O 40. E aí, isso eu tenho que dividir por 2. Lembrando que eu tenho que resolver primeiro aquilo que está dentro do meu parêntese. Então, 60 mais 30 vai ser igual a 90, vezes 40, tudo isso dividido por 2. E agora eu tenho 90 vezes 40, que vai dar 3.600, dividido por 2, que vai ser igual a 1.800 metros quadrados. Então, a medida da área desse terreno será igual a 1.800 metros quadrados. Nesse próximo exemplo temos, calcule a área do triângulo a seguir. E aí nós temos que a base é 7 centímetros, a altura é 12 centímetros. Para conseguir a área de um triângulo, basta fazer base vezes altura, dividido por 2. E aí nós temos que a área vai ser igual a 7 vezes 12. 7 vezes 12 é 84, e esse 84 eu tenho que dividir por 2. Então, a área desse triângulo é 42 centímetros quadrados. Bom, observem esse exemplo. A prefeitura de uma cidade quer plantar grama em uma parte da praça que possui formato de losango. Sabendo que as diagonais desse losango medem 18 metros e 22 metros, qual é a área da parte revestida por grama? Bom, como que eu consigo, a área de um losango? Através da multiplicação das diagonais e o resultado eu divido por 2. Então, eu vou ter que a área vai ser o seguinte.
A diagonal maior, quem que é a diagonal maior? 22, vezes a minha diagonal menor. Quem que é a minha diagonal menor? 18. E esses resultados eu tenho que dividir por 2. Bom, 22 vezes o 18 dá 396. E 396 dividido por 2, né, agora, vai dar 198 metros quadrados. Então, nós podemos concluir o quê? Que a área que será revestida por grama vai ser uma área de tamanho 198 metros quadrados. Calcule a área do triângulo a seguir. Observem que esse triângulo ele é diferente daquele que nós vimos no exemplo anterior. Mas a gente vai calcular a área dele em relação à sua altura também. Como que eu calculo em relação à altura? Através da fórmula a base vezes a altura e o resultado eu divido por 2. Quem que é a base? Né? Como podemos ver aí, a base é 8. Quanto que vale a altura? A altura vale 12. Então, eu tenho 8 vezes 12 e esse resultado eu vou dividir por 2. 8 vezes 12 é 96 e 96 dividido para 2 vai dar igual a 48 centímetros quadrados. Portanto, a área desse triângulo será 48 centímetros quadrados. Situação 5. Leonardo está construindo um jardim em sua casa e ganhou de um amigo um saco de adubo como amostra. Como Leonardo gostou do adubo, quer comprar mais para o seu jardim. Percebeu que para cada metro quadrado do jardim precisaria de 5 sacos de adubo. O jardim de Leonardo tem formato e medidas de acordo com a figura abaixo. Analisando a figura, quantos sacos de adubo Leonardo precisará para preencher todo o seu jardim? Bom, essa figura abaixo, né, o jardim do Leonardo, ele tem um formato de paralelogramo. E como que eu faço, né, para conseguir a área de um paralelogramo? Através da multiplicação de base vezes altura. Então, a área vai ser 5 vezes 2, a área vai ser igual a 10 metros quadrados. Mas será que ele vai precisar de quantos sacos? Observem que lá na questão disse o seguinte, que ele percebeu que para cada metro quadrado do jardim, ele vai precisar de 5 sacos de adubo. Então, em 1 metro ele tem 5, em 2 metros ele terá 10 sacos, em 3 metros ele terá 15. E para facilitar, né, então, essa minha multiplicação, eu vou ter que o total de adubo, de sacos de adubo serão 5 vezes 10, que é igual a 50 sacos de adubo. Teremos mais um formato de triângulo aí, e eu também quero saber a área. É mais um triângulo que estamos medindo a área através da sua altura, então temos que a área vai ser igual a 14, que é a base, vezes 6, que é a altura, e esse resultado é dividido por 2. 14 vezes 6 é 84, e 84 dividido para 2 é igual a 42 centímetros quadrados. Bom, mais um exemplo. A área quadrada de um sítio será dividida em 4 partes iguais, conforme mostra aí. O sítio é quadrado, então as suas 4 partes também serão quadrado. E cada quadrado desse aí, ele mede 50 por 50. Sabendo que cada uma dessas partes é um quadrado, qual é a medida da área total do terreno do sítio? Para facilitar, para eu saber a área, existem várias maneiras que eu poderia fazer essa área. E aí você vai escolher de acordo com aquilo que você achar melhor, né, em cada questão. Mas eu escolhi calcular a área de um quadrado e depois multiplicar por 4. Bom, eu já sei que eu posso usar a área do quadrado de duas formas. Eu posso fazer A vezes A ou simplesmente A ao quadrado, que é a mesma coisa. Então, eu tenho que a área vai ser igual a 50 vezes 50. Observe que o comprimento e a largura dele é 50 metros. Então, a área será 2.500 metros quadrados. Então, a área total desse terreno vai ser o quê? 4 vezes, né, que é a quantidade de partes que ele foi dividida, vezes 2.500, que é a área de cada parte. Então, a área total será 10.000 metros quadrados. Vamos revisar. O que a gente aprendeu hoje? Hoje revisamos as fórmulas para cálculos de áreas de quadriláteros, de todos os quadriláteros, e também de triângulos. Além disso, resolvemos situações onde esses conhecimentos foram necessários. E aí, hoje nós ficamos por aqui. Se ficou aí alguma dúvida ou
digamos que você queira ver essa aula com mais calma, basta, né, acessar a nossa plataforma Edu. Bons estudos e até as próximas aulas.